paz do Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou Tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais, dos primários de 6 a 8 anos. E a temática desse trimestre é o livro de Juízes. E hoje estamos na lição de número 9, que tem por título Aprendendo com Deus. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização para memorizar da aula de hoje? A referência encontra-se no livro de Salmos 32, 8, que diz: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. E aí, como nesse trimestre nós estamos utilizando a dinâmica do pergaminho dos versículos, eu vou só ressaltar mais uma vez que você vai poder reproduzir num tamanho maior, né, numa cartolina, aqui o pergaminho, e vai fixar o versículo do dia nesse cartaz, combinado? Então, já se encontra aqui. Vamos lá. Na sua revista também, na página 39, no Planejando a Aula, também tem uma dica para trabalhar a fixação do para memorizar. Então, não deixe de conferir na página 39 na sua revista. Além de utilizar, né, aqui para ajudar na memorização, o nosso pergaminho. O objetivo da lição: aprender que Deus tem prazer em orientar os pais na tarefa de educar os filhos. E é muito importante a gente ressaltar com as crianças, na aula de hoje, a questão da educação. Qual é o papel dos pais? Porque eles sendo crianças, a gente fala muito sobre o dever das crianças, né? As crianças têm que obedecer o pai e a mãe, né? A gente está sempre ali trabalhando a questão da disciplina das crianças. Mas hoje nós vamos enfatizar o papel importante que os pais têm na vida deles, de educar, de ensinar, né, de ensinar boas maneiras, de convivência ali socialmente, de ensinar questões da lei, o que é certo, o que é errado, e principalmente doutrinar os nossos pequenos ali segundo a palavra de Deus, ensinando o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer segundo a palavra de Deus. Então, enfatizar para a turminha que esse é o dever dos pais e que o Senhor constituiu a família também para que os pais pudessem educar os seus filhos. Isso mesmo. Então, às vezes, quando a mamãe fala, repreende, ensina uma coisa, às vezes a criança fica meio chateada, você vai ressaltar que não precisa ficar chateado não, porque a mamãe está fazendo aquilo que é melhor para o filho, porque ela está cumprindo o mandamento de Deus, que é ensinar, educar o seu filho no caminho em que ele deve andar. Então, é o dever dos pais ensinar e educar os seus filhos. E o Senhor tem prazer, Ele fica alegre quando a família tem a educação, né? Ali, a doutrina bíblica, ali como basilar da sua família. Então, é muito importante enfatizar essa questão com as crianças, porque, como eu já disse, a gente sempre ressalta aqui o dever, né, das crianças em obedecer e tudo mais, mas e mostrar para eles que a educação que os pais transmitem para eles é um dever dos pais, que o Senhor confiou aos pais. Então, o papai e a mamãe, eles têm dever de ensinar, educar, orientar os seus filhos. Então, é muito importante a gente ressaltar essa questão juntamente com a turminha. Combinado? Então, vamos aqui para os recursos que foram utilizados para a aula de hoje. Mas antes, não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte, tanto visual A quanto visual B, essa ferramenta que você adquire juntamente com o kit da revista e não pode deixar de apresentar para a turminha quando for contar a história do dia, combinado? Então vamos aqui agora para os recursos. Nós temos na lição de hoje, vai falar sobre os pais e ao decorrer dessa lição nós estaremos daqui por diante contando a história de um homem muito especial da Bíblia. E dentro da história dessa pessoa, nós temos altos e baixos, temos voltas e reviravoltas. Então é uma lição que vai trazer muito aprendizado para os pequeninos. E também é uma história que chama muita atenção deles, por ser uma história que tem muita aventura envolvida. Então hoje nós vamos conhecer, né, como que se iniciou a história desse homem que foi conhecido como um homem muito forte. Então daqui para frente nós vamos estudar sobre Sansão. E hoje nós vamos conhecer um pouco da sua família e vamos falar sobre o seu pai, né, sobre a sua mãe, sobre como foi o chamado dele de Sansão, como que Deus falou com o pai de Sansão, como Deus falou com Manoá,
que Sansão seria um homem escolhido. Então, esse é um ponto importante da história de hoje. Então, nós vamos conhecer aqui os recursos pontuais da história de hoje. Então, nós temos aqui Manoá, que foi o pai de Sansão, né? Nós temos aqui também a sua mamãe, a mãe de Sansão, e temos aqui um bebezinho. E aí eu vou explicar para vocês como que foram confeccionados esse recurso. É uma garrafinha PET, E aí, por cima tem um tecidinho, né, para fazer um volume. Os bracinhos são de EVA e o rostinho foi colado na frente da tampa da garrafa. Então, por cima foi colocado esse tecidinho aqui, né, para poder cobrir aqui a tampinha da garrafa e o rostinho. Da mesma forma, o Manoá também foi confeccionado. O bebezinho é um rolinho de papelão daqueles mais fininhos e eu só colei o rostinho na frente e envolvi com um retalho de tecido. Então temos aqui o bebezinho. Então esses são os recursos e também não posso deixar de enfatizar aqui para dramatizar na hora de contar a história, o anjo que também apareceu para Manoá, entregando essa notícia para ele, que ele seria pai e entregando todas as orientações que ele deveria ter com o seu filho. Então aqui tem um anjo e esse anjo foi confeccionado também com um rolinho de papelão, revestido todo de EVA branco. Aqui em cima eu quis fazer um detalhe em EVA dourado e as asinhas foram feitas de papel. Fiz uma dobradura de papel, colei aqui atrás e estão as asinhas do anjo. Então esses são os recursos que eu achei pontual para a história de hoje. E depois, como sempre falo aqui para vocês, é importante confeccionar recursos que as crianças possam manipular ao final da aula, para que eles possam também estar fazendo uma recontagem da história. Isso ajuda também na assimilação de tudo e também na fixação do conteúdo do dia. Combinado? Na sua revista, nós temos aqui 2 atividades que podem facilmente ser trabalhadas em sala. Então, eu sempre ressalto aqui que o professor precisa planejar a sua aula com antecedência, verificar os materiais que precisam ser utilizados, os recursos que podem ser confeccionados. E tudo isso precisa de planejamento. Então aqui na sua revista, não deixe de conferir na página 41, tem 2 sugestões de atividades para ser trabalhada juntamente com a turminha e você não pode deixar de conferir, combinado? Então essas são as ferramentas que eu separei para a aula de hoje. Eu espero que a sua aula seja uma aula muito abençoadora para a sua vida e também para a vida dos alunos. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, porque toda semana nós temos muitas novidades aqui no canal e você não pode perder nenhuma delas. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!